Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e no vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva baseada em uma música brasileira. Bom, é uma leitura para o coletivo, ela é atemporal, o período que você chegar nessa leitura pode ser que ela seja para você. Eu gostaria também de te convidar a dar uma olhada nas playlists deste canal, porque eu tenho uma playlist que se chama Leituras Baseadas em Música, que são as leituras que já foram feitas. E pode ser que, como essas leituras elas são atemporais, pode ser que se você clicar em alguma leitura, talvez tenha uma mensagem para você. Então eu te convido também a assistir as outras leituras se até então você não assistiu e se você é novo por aqui. Bom, então a leitura de hoje ela vai ser baseada em uma música, é uma leitura intuitiva para o coletivo, atemporal, ela não vai fazer sentido com todos, por isso eu peço que você tenha sabedoria para escutar a mensagem. Mas caso faça sentido para você, eu peço a sua contribuição podendo curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Então vamos lá, vamos iniciar. Por favor, espiritualidade divina, espiritualidade de luz, sobre o que vocês gostariam de falar essa semana, qual será o assunto, o tema dessa leitura, quem precisa, né, de um direcionamento, de uma mensagem. Vamos lá. Falaremos sobre vida afetiva, provavelmente. Aqui nós temos a música Cuidando de Longe, da Gal Costa. Essa música é muito bonita. Essa música é muito bonita. E ela é... como eu sempre faço, né? Eu vou pegar a letra aqui na internet. Mas ela começa falando: amar, sozinho também amo. Um passarinho me contou que você não é só isso que aparenta ser. E essa música, o que acontece? Ela foi gravada uma versão com a Marília Mendonça. Então, assim, essa versão é mais bonita ainda, né? Que aí juntou a voz de duas pessoas muito bonita e ficou uma música linda. Peraí que eu vou pegar aqui pra gente ver. Então elas falam, né? Elas cantam: amar sozinho também é amor. Um passarinho me contou que você não é só isso que aparenta ser. Sei, você não sabe quem sou eu, de onde esse amor nasceu, se nunca perdeu seu tempo pra me convencer. Você se olha tanto no espelho e não enxerga o seu avesso, sua parte mais bonita. Tenta manter escondida por detrás do seu cabelo, dentro desses olhos negros e da sua vida confusa. Quem sabe, um dia isso muda e você para pra me reparar. Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto. Diga que está feliz, que daqui eu vou me virando. E se eu estiver distante, não quer dizer que eu não ame. Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aí basicamente ela vai repetindo, né, o refrão, e ela continua falando e ela termina. E ela termina falando: e se eu estiver distante, não quer dizer que eu não ame. Tô ensaiando a despedida, mesmo tendo outros planos. Mas eu gosto muito dessa parte que ela canta, que ela fala assim: você se olha tanto no espelho e não enxerga o seu avesso. Sua parte mais bonita tenta manter escondida por detrás do seu cabelo, dentro desses olhos negros e da sua vida confusa. Quem sabe um dia isso muda. Bom, essa leitura então de hoje ela será mais voltada para a vida afetiva, porque essa música ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre esse cuidar de longe, esse cuidado muito voltado para um aspecto de afeto mesmo, de amor, quando você gosta de uma pessoa e essa pessoa ela se encontra longe de você de alguma forma. E assim, eu falei que ela vai ser mais baseada para a vida afetiva, mas isso essa música ela fala sobre relacionamentos, mas pensando bem, se a gente for pensar essa música num aspecto geral, sabe? A gente pode pensar também num aspecto, por exemplo, de amizade, né? Uma amizade também, um carinho e um afeto por alguém da família, num aspecto amplo sobre esse cuidar de longe, né? Esse cuidar de longe é aquilo que diz sobre você não estar com a pessoa, mas de longe você cuida dela, de longe você admira, de longe você gosta, de longe você nutre um afeto. E essa parte específica que ela fala, né? Você se olha tanto no espelho e não enxerga o seu avesso, é como se de longe essa pessoa mantém esse olhar por esse alguém de cuidado, e esse cuidado, inclusive, ele ressalta essas coisas que talvez, essas coisas boas, que essa pessoa que é cuidada de longe talvez não enxerga em si.
né? E talvez essa pessoa enxerga nela. Enfim, é uma letra muito bonita e ela, mais uma vez, acho que a gente pode levar isso para um amplo aspecto, sabe? Não somente com relação à vida afetiva. Eu sinto que ela fala muito do amor universal até mesmo, sabe? Porque é quando a gente fala assim que geralmente o amor ele não está atrelado à posse, né? O sentimento de posse. Por isso cuidar de longe. Porque o amor é isso também. O amor genuíno, esse afeto, né? O amor genuíno é esse cuidar de longe, é esse você amar alguém, seja esse amor qual for, seja que tipo de amor for esse, né? E você amar mesmo não estando ao lado dessa pessoa. E mesmo assim, mesmo você estando longe, você cuidar dela. E é isso. Então aqui é num amplo aspecto. Mas vamos ver, né? A princípio nós temos essa mensagem, mas vamos ver aqui uma mensagem com o tarô akáshico. E aí eu já vou te perguntar, deixar uma reflexão. Quem você cuida de longe e quem você ama de longe? Isso é uma pergunta para você refletir e talvez até mesmo para você pensar nessa pessoa aí, o que essa pessoa significa para você. Mas e aí? Quem você ama e quem você cuida de longe? Então vamos lá, vamos começar aqui uma mensagem com o tarô akáshico. Por favor, espiritualidade. Qual a mensagem? Qual a mensagem? Qual a mensagem, por favor? O escriba. Qual a mensagem, por favor? Dois mundos. O escriba, ele caiu pra mim meio bloqueado. Eu vou deixar na mesa meio bloqueado e a gente vai ver a mensagem que vai chegar. Adson. Caíram duas aqui. Um rei de chaves com as visões do ego. Eu já vou aceitar todas essas. Bom, como a espiritualidade é magnífica, né? Aqui nós temos uma mensagem de uma pessoa, de uma relação entre duas pessoas, obviamente, mas aqui, e nós temos no fundo do deck o jardim. Tá, então vamos lá. Então isso reforça, eu quero reforçar que essa mensagem não necessariamente ela vai ser voltada para a vida afetiva, mas é esse cuidar de longe do afeto, sabe? É esse cuidar de longe do afeto. Mas aqui nós temos uma dinâmica em que, de um lado, é como se alguém gostaria de se comunicar com uma pessoa, com a outra parte da dinâmica especificamente. Mas por que é um gostaria? Porque não há comunicação, de fato. Eu sinto que é muito baseado nessa música, né? É um cuidar de longe, é esse olhar de longe, é esse cuidar de longe. E essa comunicação, ela não acontece porque o escriba ele fala sobre escrita, né? Mas eu vejo muito aqui num aspecto sobre mensagens mesmo. Aqui vem muito no aspecto de... Eu penso muito, por exemplo, troca de aquelas... como antigamente, né? Por exemplo, cartas. Aqui eles estão escrevendo, mas se a gente for pensar né, no contexto dessa carta mais especificamente, pode ser pensado muito no contexto em que havia troca de cartas, né? E as cartas é o quê? Comunicação. Hoje em dia não se comunica mais por cartas, né? A gente se comunica através de WhatsApp, enfim. Mas é como se essa mensagem ela não chega. Por quê? Porque ela veio bloqueada pra mim. É alguém que não se comunica e essa comunicação, ela não acontece por mais que essa pessoa, de alguma forma, ela receba intuições de algum modo, porque aqui nós temos um anjo sussurrando, um anjo ou um mentor sussurrando no ouvido dessa mulher, né, para que talvez ela de fato tome alguma iniciativa, mas essa comunicação ela não acontece de alguma forma porque tem algo muito egóico envolvido por parte de alguma parte dessa dinâmica, de alguma das partes, ou pode ser de ambas as partes. Alguma questão, aqui, por exemplo, se a gente fala de um relacionamento que terminou, de pessoas que estão separadas, enfim, o que está contribuindo para essa falta de comunicação, para esse distanciamento, de alguma forma, é uma questão muito voltada em projeções e em ego. Mas é como se uma das partes ficasse dividido entre esses dois mundos, sabe? Entre esse mundo do eu me comunico ou não me comunico. E esses dois mundos, mais especificamente,
ele, sim, é algo, é como eu enxergo como um conflito interno, de alguma forma, é um conflito interno, e o fato de não haver uma ação, ele é provocado por uma questão egóica, mas quando há esses questionamentos quando essa pessoa, de alguma forma, ela dá permissão para escutar essa intuição, ou seja, esse anjo, esse mentor sussurrando no ouvido dessa pessoa, é como se ficasse uma dúvida. Além de haver essa questão do ego, eu sinto que, na verdade, é como se esse ego, ele vindo à tona, ele traz um aspecto de falta de confiança. Falta de confiança. Mas aqui é uma situação assim. É uma situação em que não há comunicação entre duas pessoas, mas essa falta de comunicação, por mais que haja esse afeto, né, que é o que a música fala sobre o afeto, sobre o amor, por mais que haja, essa comunicação ela não chega por uma questão muito egóica. E aqui a gente pode pensar mais baseado numa questão de amizade ou de relacionamentos afetivos. Então, é a falta de comunicação, é a falta de contato, por mais que haja o afeto, o carinho, o amor, mas muito baseado por algo egóico. Agora, tá me vindo uma outra mensagem de uma dinâmica entre pai e filho. E aqui eu sinto uma figura masculina mesmo. Eu sinto um relacionamento. Aqui eu sinto um relacionamento que terminou e desse relacionamento ficaram duas crianças. E de alguma forma é como se a figura masculina, né, a figura paterna, ela deixou de se comunicar, de saber dessas crianças mais especificamente, de saber sobre o cuidado. Mas essa falta de comunicação, essa falta de cuidado, essa falta de contato, ela se deu muito especificamente por algo relacionado com esse término, não que não haja esse afeto e esse cuidado desse pai para com essas crianças, mas é como se esse término do relacionamento, e aqui eu sinto mais um relacionamento que terminou de alguma forma assim com muita briga, sabe? Não foi um término bacana. E ainda ficou essas mágoas, esse ressentimento, principalmente essas mágoas e esse ressentimento por parte da figura feminina, ou da pessoa que tem essa energia feminina mais predominante, né? Aqui a gente não fala especificamente de gêneros. Eu comecei falando sobre essa figura paterna, pode ser para alguns, mas pode ser num amplo aspecto. Vamos pensar mais no aspecto de energia e não atrelado ao gênero, mas é como se essa figura de energia feminina ela ainda tá nutrindo muitos sentimentos difíceis por essa outra parte. E essa questão específica, tá contribuindo para esse afastamento no quesito desses filhos. Aqui pode ser crianças, mas pode ser também filhos, né, adultos. Pode ser também. Pode ser você adulto que não recebe uma comunicação do seu pai, que seu pai esteja distante, ou dessa pessoa que te criou, né? Mais especificamente, pode ser uma pessoa que te criou. Isso num aspecto familiar. Eu sinto aqui um aspecto bem familiar mesmo. Mas essa comunicação não chega, essa pessoa não vem, mas é um aspecto. O que tá ligando? É um aspecto egóico. E mais uma vez eu vou sempre reforçar nesse canal como que o ego é o oposto do amor, porque a gente começa falando dessa música que traz muito esse aspecto, né, do nutrir esse cuidado através da energia do amor, mais especificamente, né, a gente nutre esse cuidado de longe com relação ao afeto, ao amor. E quando há esse bloqueio na comunicação, há esse bloqueio quando não há a interação, quando há o distanciamento, mesmo com o cuidado e com o afeto, isso é por causa de uma questão extremamente egóica.
É de uma situação muito egóica. Bom, vamos dar continuidade aqui, uma mensagem com o tarô. E agora é como se, aqui a gente falando de um relacionamento afetivo, né, como se essa figura tivesse, se aqui a gente fala de crianças, né, tivesse criando essas crianças sozinha. Pode ser um casal, ou pode ser apenas um filho, né, mas aqui eu sinto um casal mesmo. 2 filhos, né, que eu falo. É como se essa pessoa tivesse ficado com os filhos, cuidando desses filhos, né. E eu sinto que, inclusive, essa pessoa que ficou, é como se essa pessoa ela ainda esperasse uma comunicação da outra parte. É como se, por mais que há algo muito egóico, por mais que tenha havido brigas e desentendimentos, essa pessoa também ainda nutre essa esperança em receber essa comunicação. Aqui eu sinto... Se aqui a gente fala de um relacionamento hétero, eu sinto a figura masculina, né, o homem dessa relação, ele foi embora. Aqui é como se houvesse um abandono. Houve um abandono. Aqui é uma questão de uma ferida bem profunda do abandono. E essa mulher agora, ela fica com essas 2 crianças, cuidando desses filhos, mas por mais que tenha havido muito desentendimento, muitas questões, assim, desafiadoras, brigas, enfim, talvez traição, por mais que tenha havido isso, é como se ainda assim ela nutrisse uma esperança, mesmo que ela não admita, se essa pessoa é você, né, não sei, mas essa pessoa, se for você, ou alguém que você lida, é como se essa pessoa ainda nutrisse essa esperança de receber uma comunicação. E isso é como se aqui a gente fala de 2 filhos, é como se esses filhos eles sentissem também, sabe? Aqui eu sinto uma pessoa que ela faz as coisas do dia a dia, ela vive, ela vai vivendo, mas às vezes, sabe quando assim, não sei se você já ouviu esse ditado assim, quando as pessoas ficam, não é ditado, né, é um modo de falar, quando você fica meio aéreo, meio no mundo da lua, é como se esses momentos que essa pessoa se pega assim meio aéreo, meio nesse mundo da lua, é como se ela ficasse esperando essa comunicação que não chega. Uma comunicação que não chega. E aqui, eu não sei mais especificamente como que foi esse relacionamento, né? Mas assim, eu sinto que teve e ainda tem uma questão de um afeto muito predominante entre essas pessoas. E o que tá fazendo que elas fiquem distantes uma da outra é esse aspecto egóico. Essa ruptura que houve nessa relação, aqui, projeções, né? Que fala muito dessa questão egóica mesmo. Então, é até uma questão, assim, de quem vai ceder primeiro, sabe? Muito nesse aspecto. E essa mensagem também pode ser para um primeiro grupo, né? Num amplo aspecto, seja para amizade ou para vida afetiva. Mas aqui não tem comunicação entre vocês. Vamos ver aqui um complemento, por favor. Uma imperatriz. Com 2 de copas. Sabe o que eu sinto aqui? No primeiro, vamos falar sobre essa questão desse primeiro grupo, sabe? Sobre esse primeiro grupo que foi trazido sobre, seja um aspecto afetivo, um aspecto de amizade. É como se uma das partes inspirasse muito a outra parte. Então vamos lá, eu vou para ficar mais clara essa mensagem, vamos colocar que você é essa parte que gostaria de receber uma comunicação ou que deseja talvez uma comunicação, talvez isso fica meio que no ar assim pra você. Então é como se você, de alguma forma, você inspira a outra parte dessa dinâmica que você deseja receber uma comunicação, você traz uma inspiração de alguma forma. É como se você trouxesse mais criatividade para a vida dessa pessoa.
e também um desejo de crescimento. O desejo do autocuidado. Dois de paus, possibilidades. Três de ouros, a orientação. Ai, muito, é só mais um. Mais uma. Com um 8 de paus, a viagem. E no fundo aqui nós temos a confiança. Bom, então vamos lá. Eu vou trazer algumas perspectivas aqui. Vamos primeiro falar sobre esse primeiro grupo, né? Mais uma vez reforçando que de alguma forma tem um aspecto de inspiração aqui, tem um aspecto de admiração, de desejo por crescimento, por autocuidado, tem um desejo de ação de alguma forma, mas o que mais impede e que contribui para essa falta de atitude de alguma forma de alguma das partes é uma questão de divisões egóicas, de ego, um ego que está sendo muito nutrido, questões que estão sendo projetadas de alguma forma que estão impedindo que talvez vocês se aproximem ou se reaproximem. Aqui eu sinto mais um aspecto de se reaproximar mesmo. Então, o que tem impedido isso é algo muito baseado no ego. No ego. Sabe o que eu pensei aqui agora? Olha que incrível, né? Quando ela fala que, de alguma forma, ela tá cuidando de longe. Essa águia, né? Essa águia aqui, ela tá olhando... Não sei se vai dar pra ver, deixa eu tentar chegar mais próximo. Ela tá com... Acho que não vai focar, mas ela tá com a cabeça olhando assim... Tipo, ela tá no alto, mas ela tá olhando pra baixo. Então, há esse distanciamento de alguma forma. Há esse distanciamento. Mas é como se na visão dessa águia, mesmo havendo esse distanciamento, há uma aproximação, porque mesmo havendo distanciamento, há um cuidado. Há o cuidado, há também uma questão de pensar, de pensamentos. De intuição, de alguma forma. Aqui uma mensagem bem específica, tá? Pra quem se identifica aqui com relacionamento afetivo, essa carta do 2 de paus aqui, embaixo de Addison, que aqui tem uma... Aqui agora voltando pro plano espiritual. Nossa, que incrível essa mensagem. Olha, aqui nós temos mentores, né? Nós temos anjos e espíritos de luz que estão aqui meio que intuindo essa mulher, conversando com essa mulher intuitivamente. Aqui a gente tem fadas, e aqui são espíritos femininos. Aqui são espíritos femininos, são fadas, tem uma senhora aqui, ó. Tem uma senhora e tem um anjo, que é uma menina, né? E aqui a águia eu vejo mais num aspecto masculino, de uma energia mais masculina, de ação. E o que eu vejo aqui? Aqui falando com relação a essa situação especificamente, é como se os mentores de vocês, dessa dinâmica que tá acontecendo entre duas pessoas, essa separação. Aqui é uma separação, aqui a gente fala de uma separação, seja uma separação aqui de vida afetiva, de uma amizade, mas aqui é um aspecto bem... São pessoas que, de alguma forma, é importante que essas pessoas se comuniquem ou se falem de alguma forma, porque aqui nesse aspecto espiritual, os mentores, o mentor de vocês, os seus mentores, né? O mentor de uma parte com a mentora da outra parte, é como se estivesse tentando fazer com que vocês, de alguma forma, possam se comunicar. Ou que haja essa reaproximação de alguma forma. Aqui tem essa questão de mentores que estão contribuindo para que vocês se comuniquem. Seja no aspecto de vida afetiva, ou inclusive aqui de pessoas que estão separadas, mas num aspecto familiar, sabe? Essa questão que foi trazida aqui, né? Sobre um pai que está distante do filho, ou da filha, ou dos filhos. Especialmente de uma parte que está guiando... Quem está guiando?
de uma parte, e aqui mais especificamente de uma parte com energia feminina, quem tá guiando é uma... Se aqui a gente fala de uma questão da família, né? É uma senhora e uma pessoa que fez a passagem muito nova. Então aqui pode ser uma avó ou uma bisavó e uma pessoa da sua família que fez a passagem, assim, muito nova, essa pessoa. E é como se no plano espiritual essas pessoas estivessem guiando vocês para que vocês possam se conectar, se encontrar de alguma forma. Aqui eu sinto que é um sofrimento, sabe? Porque eu sinto que aqui são pessoas que se gostam. Por mais que tenha havido brigas ou desentendimentos, ou uma separação, ou falta de comunicação por uma questão muito egóica, muito baseada em ego, aqui eu sinto que são pessoas que se gostam. Essas pessoas, elas se gostam. E aí é importante que você adeque essa mensagem na sua vida, né? Vamos ver aqui um complemento com o tarô. Um 6 de ouros. Com a Imperatriz de novo. Com 6 de espadas. Com o sol. Aqui houve um afastamento, de fato, de uma pessoa. Com o 8 de ouros. E essa pessoa, ela se segura, ela fica se segurando pra não mandar mensagem, pra não conversar. Aqui houve um afastamento. E essa pessoa, ela se segura muito pra não mandar mensagem, pra não conversar. Esse se segurar, essa questão da força aqui, a força a gente pode interpretar de diversas formas, mas eu sinto aqui num aspecto mais negativo, sabe? Esse se segurar os seus instintos pra não se comunicar, pra não falar, mas por um ego que tá sendo... E esse ego pode ser, essa questão egóica que tá vindo à tona, pode ser por diversas questões. Pode ter havido muitas brigas aqui, palavras mal faladas. Ou pode ser mais uma questão baseada em comunicação não, em projeção. Uma questão muito baseada em projeções mesmo. Aqui, de alguma forma, pode ser que você sonhe muito com essa pessoa. Que você tá separado agora. Aqui você sonha muito com essa pessoa. E nesses sonhos, obviamente, é como se no plano espiritual vocês se encontram, vocês se comunicam, mas aqui no plano terreno não há esse encontro. E aqui reforça muito esse aspecto de que, de alguma forma, é como se uma das partes, e aqui eu sinto a energia feminina dessa dinâmica, se aqui a gente fala no aspecto de relacionamento afetivo, né? Tem dessa pessoa, para com essa pessoa, tem uma questão de muito... E obviamente isso pode ser mútuo também, né? Mas é como se houvesse muito uma questão de inspiração, sabe? De inspiração, um desejo de crescimento, um desejo de reconhecimento. A vaidade cruzando com as visões do ego. Gente, aqui não há comunicação entre vocês por causa de uma questão egóica. E aqui, nessa dinâmica, essa pessoa... Aqui eu sinto que assim... Principalmente essa pessoa que tá nutrindo mais essa questão egóica, porque aqui eu tenho o 8 de ouros. E tem um aspecto de viagem envolvido também, porque aqui eu tenho o 8 de paus com a carta viagem. Pode ser, tem um aspecto de viagem para alguma pessoa envolvida, né? Mas enfim. Independente dessa questão, esse 8 de paus eu sinto algo que tá estagnado, sabe? Porque o 8 de paus ele fala de velocidade, de algo muito rápido. Mas não tem essa comunicação.
E, mais especificamente, essa questão egóica que está sendo nutrida muito de uma parte, é como se essa parte especificamente focasse muito os seus impulsos na vida profissional para não pensar nessa questão específica. Então, aqui voltando para essa questão familiar, é como se esse pai que teve dessa pessoa esse partir, essa pessoa hoje ela foca muito na vida profissional para não pensar. Mas é porque ainda essa pessoa ela ainda nutre. Essa pessoa ainda nutre um afeto pela parceira que ele deixou. Essa mensagem é bem específica, ela não vai falar com todos, tá? Eu não sei o que houve entre vocês, né? Pra ter acontecido esse afastamento, esse desentendimento. Mas essa pessoa, ele ainda nutre, de alguma forma, proteção angelical. Olha, você que é essa imperatriz, se é você que tá me escutando, você tem uma proteção muito grande aqui, viu? Você tem uma proteção muito grande e essa proteção ela vem da sua ancestralidade materna, especificamente. Perdão, paterna. Essa sua proteção ela vem da sua ancestralidade paterna. Mas tem aqui uma proteção. Eu não sei se é sua avó ou sua bisavó. Se for avó ou bisavó, eu sinto que é mais numa ancestralidade materna mesmo. Mas enfim, vamos lá. Um complemento final aqui, por favor. A responsabilidade. A missiva. Muita, só mais uma. A missiva fala de comunicação, né? Vamos ver o que acompanha aqui a missiva. O que mais? Com a cegueira. Exatamente, aqui embaixo do 8 de ouros, do 8 de paus, que eu sinto que tá meio posicionado, que intuitivamente tá posicionado de uma forma meio estranha, embaixo da visão do ego, é essa questão assim, eu não quero ver essa situação, eu não quero lidar com essa situação, então eu foco na vida profissional para não ter que lidar, para não ter que resolver de alguma forma. Aqui eu senti uma coisa muito clara, sabe? Pra quem se identifica aqui com relação a esse abandono, mais especificamente desse pai, dessa figura paterna que te criou, é como se... Aqui eu sinto um casal, sabe? Um menino e uma menina. E eu não sei se hoje talvez isso aqui é uma questão que aconteceu no seu passado quando você era criança. E aqui tá sendo talvez contada uma história, né? Mas é como se vocês ficassem, aqui com o campo acástico, vocês sempre ficassem inconscientemente falando, pensando nessa volta. Por mais que, como criança, ficasse cuidando ali do brincar, sabe? O papel de criança mesmo, mas inconscientemente é como se isso fosse muito projetado, isso fosse muito pensado, isso fosse muito... porque ficou mal elaborado de alguma forma. Mas essas questões, elas vinham à tona quando você se deparava com a sua mãe ali à espera. Porque, sabe, aqui eu sinto... Aqui veio o rei de chaves, ele veio na mesa, né? Mas a rainha de chaves veio no fundo do deck. E a rainha de chaves, ela tá aguardando o rei de chaves chegar. Só que o rei de chaves, que no caso é essa pessoa que foi embora e que partiu, ele não chega. E nesse aspecto meio aéreo que foi falado aqui, desse mundo da lua, é como se essas crianças sempre ficassem olhando para aquela mãe que ficava ali... nutrindo uma esperança dessa pessoa voltar, dessa pessoa se comunicar, de falar alguma coisa, sabe? Então é como se essas crianças elas sentissem, e se aqui é você, né, se você hoje é um adulto e isso foi da sua infância, é como se você ficasse nutrindo, sabe, essa esperança, mas esse nutrir dessa esperança, ele era muito mais reforçado quando você via sua mãe
E você sentia a sua mãe. Você sentia a sua mãe. Você sentia a sua mãe esperando e nessa ânsia de que esse pai se comunicasse, de que esse pai mandasse uma mensagem de alguma forma. Você nutria esse desejo. Junto com essa mãe. Era muito projetada essa relação também, né? Mas isso vinha muito à tona quando você pegava. Especialmente se aqui quem tá assistindo essa mensagem era entre os filhos, você era mais velho, né? É como se você pegasse no ar, assim, quando essa mãe ficava meio no ar, ficava meio no mundo da lua, que, na verdade, os pensamentos dela estavam nessa pessoa, nessa figura paterna, ou um padrasto, enfim, não sei, mas ficava. Ficava no ar. E, de alguma forma, é quando se essa parte que não se comunica, quando essa pessoa, se essa pessoa ela resolve se comunicar, por que que isso é muito baseado no ego? Porque de alguma forma, especialmente se aqui houve algum desentendimento, enfim, houve uma questão desafiadora entre vocês, para essa pessoa se comunicar, ela vai ter que se responsabilizar de alguma forma, seja pela atitude da partida, seja por alguma questão da briga. Então, precisa haver uma responsabilidade. E isso mexe mais ainda no ego dessa pessoa. Porque é aquela questão de um orgulho que vai sendo alimentado por uma questão de vaidade. Ou seja, quando a gente se responsabiliza pelas nossas atitudes errôneas, a gente não tá deixando o nosso ego vir à tona, porque a gente tá assumindo que de alguma forma a gente errou. Ou seja, a gente está se responsabilizando pelas nossas atitudes. Mas o contrário é exatamente isso. Esse se distanciar, não se comunicar ou não conversar, não esclarecer a situação de alguma forma, isso faz com que esse ego seja nutrido, mas por quê? Porque fazer o contrário assume uma responsabilidade por alguma atitude de alguma forma. Uma atitude que não foi bacana, enfim. E não fazendo isso, é como se essa outra parte, ou você, se for você essa outra parte, né, focasse muito na vida profissional, nas questões do cotidiano, como um modo de esquecer e de apagar o que aconteceu. Mas tem muito esse aspecto do cuidado de longe, sabe? Por mais que tenha havido muitas questões desafiadoras, ainda tem um cuidado de longe. Especialmente quando eu vejo esse rei de chaves aqui, ele tá, de alguma forma, ele tá ali a caminho, mas ele não chega na rota que ele precisa chegar porque tem algo egóico interferindo nele. Mas tá vendo que aqui nós temos um castelo e a rainha de chaves, ela tá nesse castelo. Então é como se de baixo ele olhasse. Ele cuida estando aqui, mas ele cuida. Ele sempre tá ali à espreita. Ele sempre tá ali à espreita. E aqui, se a gente fala desse relacionamento, mais especificamente, não houve valorização. Aqui com essas duas imperatrizes aqui, a gente pode pensar numa falta de valorização, especialmente da outra parte, sabe? De enxergar, é como se essa figura especificamente não tivesse enxergado essa imperatriz como uma imperatriz. E essa pessoa, ela é uma imperatriz. E assim, duas vezes a imperatriz é uma pessoa próspera, abundante, criativa, generosa. Enfim, é uma pessoa que é uma imperatriz. Mas não houve, de alguma forma, esse reconhecimento. E o que acontece? Agora que é mais específico ainda. Aqui essa mensagem é mais específica ainda. Se você é essa imperatriz, essa energia que ficou, é como se você estivesse se esquecendo de alguma forma. Porque aqui, essa mulher, ela tá olhando aqui, ela tá cuidando da casa e lá atrás tá tendo uma festa, né? E é como se você estivesse muito preocupada com as suas questões, não com as suas questões, assim, da vida prática e material, e você estivesse se esquecendo. E esquecendo quem você é, esquecendo a imperatriz que você é. Você é uma imperatriz. Você tem todas essas qualidades dentro de si, mas você não tá conseguindo se reconhecer aí, dessa forma. E agora, nesse distanciamento, agora eu vou até finalizar essa mensagem com essa parte da música. Deixa só meu computador voltar aqui. Pra gente finalizar. Por mais que você, sendo essa imperatriz,
você se olha muito no espelho, muitas vezes você não enxerga o seu avesso, a sua parte mais bonita. Você tenta manter escondida por detrás do seu cabelo dentro desses olhos negros e da sua vida confusa. Quem sabe um dia isso muda. É exatamente isso. É exatamente essa questão. Com esse afastamento, você focou muito nas questões do cotidiano. Para quem diz respeito aqui ao segundo grupo, sabe? Dessa questão especificamente, eu sinto que essa mensagem é mais pro segundo grupo. Você focou muito nesse cuidado com os filhos, sabe? No cuidado do seu trabalho, da sua vida em casa, da sua vida material e prática. E você deixou esse aspecto feminino, do nutrir o seu feminino. E é exatamente essa questão específica que precisa voltar à tona, porque agora, essa pessoa distante de você, ela reconhece que você é uma imperatriz. E que o importante é você se olhar no espelho, não com essa questão de olhar somente a sua aparência, mas é enxergar esse avesso. E pra gente finalizar, num amplo aspecto dessa mensagem, quem se distanciou e tem esse aspecto de cuidar de longe, essa pessoa de alguma forma enxerga você agora como uma imperatriz. Nesse distanciamento, essa pessoa agora enxerga você, ou você enxerga essa pessoa, né, como uma imperatriz. Mas é importante que essa imperatriz reconheça esse valor dela. E também não nutra um aspecto egóico de vaidade. Olha que legal, ela fala aqui, né? Você se olha tanto no espelho e não enxerga o seu avesso. E isso também veio embaixo da imperatriz. Então esse aspecto egóico e de vaidade, e esse ego, ele é projetado. É das duas partes, não é só de uma parte, é das duas partes. E aqui ela fala, você se olha tanto no espelho, mas não enxerga o seu avesso, a sua parte mais bonita. O que é o nosso avesso? É o nosso interno. E é exatamente esse avesso que ele precisa vir à tona. Porque quando esse avesso vem à tona, que é a gente poder enxergar, né? A gente como ser humano, poder enxergar a nossa parte interna como bonita, enxergar bonito o que tem de interno dentro de nós, a gente vai conseguir se enxergar bonito na vida e com amor. Agora, quando a gente enxerga o nosso externo com vaidade e o nosso interno é menosprezado, de alguma forma, a gente se vê com ego. A gente não se vê com amor. Então é exatamente o oposto que precisa acontecer aqui. É você enxergar o seu avesso como a sua parte mais bonita. Então, o seu externo, ele vai florescer e ser muito mais abundante de amor. Bom, aqui, nossa, tem muito... A gente podia ficar assim essa leitura por muito tempo, porque é como se tivesse várias histórias aqui na mesa, mas no amplo aspecto é esse. No amplo aspecto é esse. E a reflexão que eu sinto com essa mensagem é por que às vezes a gente... Nesse aspecto, assim, a gente como ser humano, né? A gente vai deixando de cuidar de perto e a gente vai cuidando de longe. Então, é aquele momento em que você talvez tenha ali a sua família dentro da sua casa e às vezes não tem um abraço, não tem um eu te amo, mas não tem esse expressar o afeto, e esse não é só pelas palavras, pode ser por um ato de serviço, enfim, seja qual for essa forma de expressar esse afeto, mas não tem mais por um aspecto de ego. Sabe, quantas vezes que a gente, no nosso dia a dia, a gente não vai nutrindo o nosso ego e deixando de expressar esse nosso afeto para as pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes que a gente não vai fazendo isso ao longo da vida, sabe? Deixando de dar um abraço, deixando de cuidar de fato, né? Que o cuidar, ele é de diversas formas. E aí a gente vai fazendo isso só de longe, que é aquela questão assim, eu gosto, mas eu gosto de longe. Mas por que não pode ser eu gostar de perto? E esse gostar de perto pode ser de diversas formas. Mas de alguma forma, o plano espiritual, ele cuida. Ele cuida e isso também é muito importante que a gente saiba. Especialmente aqui nessa mensagem. Aqui o plano espiritual cuida. E é como se lá em cima eles estivessem assim a todo momento tentando trazer essa mensagem para que você, se você é essa pessoa, e assim, essa mensagem pode ser para qualquer pessoa, seja em qual parte você se identifica. Que a essência disso é que a gente possa cuidar de perto quando a gente está cuidando muito de longe. Então que a gente possa cuidar mais de perto das pessoas que a gente gosta, que a gente nutre carinho e afeto, porque a gente nunca sabe que momento que essas pessoas elas podem partir de alguma forma. E a gente fica muito preso nessa questão de idade, né? Essa questão assim cronológica, mas porque a gente só faz a passagem quando a gente tá numa certa idade. Não, a passagem ela pode acontecer em qualquer momento. Qualquer momento a gente pode fazer a passagem. Só que a gente não tem muito essa ideia, a gente não vai lidando muito com essa ideia, que é a ideia da finitude, né? E a gente vai cuidando de longe e deixando a vida passar. Então que a gente possa cuidar mais de perto.
Desejo que de alguma forma tenha te ajudado. E é isso, um grande abraço.